Eu quero terminar, com a graça de Deus, que nós começamos domingo passado. Nós lemos João capítulo 11 e Marcos 5:36. Então eu quero ler de novo, esses versículos, dois versículos. Primeiro encontra-se em João capítulo 11, versículo 40, que diz assim, repete comigo: disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? De novo, repete comigo: disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Marcos 5:36. Repete comigo. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas. De novo, fala: não temas, crê somente. Pega na mão do seu irmão e fala assim: não temas, crê somente. Vira para o outro, para ele não ficar com ciúmes, fala: não temas, crê somente. Feche seus olhos e comece a orar. Saiba que Jesus não pôde fazer muitos milagres em Jerusalém porque houve incredulidade. Eu quero que esse ambiente se torne um ambiente profético para a manifestação da glória de Deus. Então você precisa gerar fé no seu coração, você precisa orar por essa fé. Então começa a clamar: Deus, aumenta a minha fé. Senhor, fala comigo, ministra a tua palavra, que eu possa receber o meu milagre, a minha libertação, a minha cura, que eu possa receber a salvação na minha família, que eu possa receber a provisão do céu, a liberdade financeira, o milagre financeiro. Levante as suas mãos e comece a adorar ao Senhor. Comece a gerar um ambiente de fé, porque no ambiente de fé Deus se manifesta. A fé é um princípio do reino de Deus. Aonde tem fé, Deus faz questão de se manifestar com milagres. Mas aonde há incredulidade, nós afastamos o mover de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Espírito Santo, comece a gerar fé nos corações. A fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. E quando a tua palavra está sendo pregada, Deus, eu te peço, Espírito Santo, vai gerando fé no coração dos teus filhos. Vai gerando fé para ele sair daqui com a vitória, com o milagre, com a bênção, para mudar o seu coração a respeito do Senhor. Eu abençoo o teu povo e declaro a ação personalizada do Espírito Santo em cada coração. Não seja apenas um estudo, não seja apenas teórico essa mensagem, mas seja algo prático no coração de cada um. E só o Senhor pode fazer isso, Espírito Santo. De maneira profunda, toque nos corações, gerando fé, mudança de atitude, para que o milagre aconteça e a bênção do Senhor se estabeleça. Em nome de Jesus, eu estou aqui, Senhor, na dependência do teu Espírito. Fale comigo, ministre da forma que tu queres. Está no papel, mas o Senhor pode agir da maneira que tu queres, porque eu quero a tua presença, eu quero a tua vontade sendo estabelecida e não a minha. Por isso eu oro em nome de Jesus, amém. Se você crer, fala amém. Me permita fazer a introdução de novo. Eu sei que você já viu na célula, mas eu preciso fazer essa introdução de novo. E nunca é demais escutar a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai gerar fé no seu coração, amém? Amém? Então nós lemos João 11:40, nós vamos falar um pouco depois. E falamos de Marcos 5:36, onde a filha de Jairo estava doente, à beira da morte, e Jesus estava indo para a casa de Jairo para curar a sua filha. E lá acontece o milagre do Senhor, ressuscitando aquela menina. Mas nós falamos que antes que a fé mude as circunstâncias exteriores, a fé precisa mudar a intenção do nosso coração. Como nós encaramos as coisas que nós estamos vendo com o olho natural, a fé tem que ser gerada primeiro no nosso coração. Eu falei que a fé tem dois lados. A fé tem o lado exterior, mas tem o lado interior. E aqui no interior, a fé precisa ser ativada primeiro no lado interior, porque as coisas exteriores mudam de acordo com a nossa fé que foi gerada no nosso coração, amém? Eu quero que você entenda que a fé é algo primordial para a vida de todo crente. Todo crente. Ela é algo vital, no meu modo de ver. O que é vital? Vital é algo que sem ele morre. E a vida do crente sem fé é morta. Talvez você pode conhecer algumas pessoas que já naufragaram na fé, que a sua fé já morreu. Até um dia aceitaram Jesus,
quem sabe teve uma experiência com Deus muito forte, mas hoje, nesse exato momento, talvez nem sei onde ele está. Deve estar num bar, ou na frente da televisão, ou fazendo coisas erradas, porque abandonou a fé, pararam no meio do caminho. Talvez aqui nessa noite hoje tem gente sentado nessa condição, quase ao ponto de abandonar tudo e perder a sua fé. Eu quero dizer para você que a fé é muito importante para você. Não tem como começar o processo da salvação sem fé. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: pela graça somos salvos. Nós não temos nenhum mérito na salvação. Não tem como o homem se salvar por si próprio, pelas suas forças, ou por boas obras, ou por condição nenhuma. Não existe como comprar a salvação. Não tem essa possibilidade. Não existe essa possibilidade. Então Paulo diz que a fé é pela graça de Deus, um favor de Deus, enviando o seu filho para morrer por nós. Mas tem uma coisa: como eu me aproprio dessa salvação? O versículo 8 responde: mediante a fé. Então eu preciso de fé para começar a minha caminhada cristã, para se tornar um filho de Deus, para poder morar no céu. Eu preciso de fé para que essa caminhada mantenha. Eu preciso perseverar na fé até o fim, porque o mais importante é como você vai terminar a sua carreira, a sua vida cristã. Não é tão importante como você começa, mas é muito importante como você vai terminar a sua carreira cristã. Porque eu entendo que a vida cristã, a salvação, ela é um processo. Ela começa no dia que você entrega a sua vida para Jesus, confessa Ele como o único Senhor e Salvador da sua vida, e começa o processo de transformação. E aí precisa de fé para ser transformado, porque só obedeço a palavra de Deus quem tem fé. Por exemplo, por que você não obedece a alguns princípios da palavra de Deus? Porque você não tem fé. Porque quando eu acredito em alguém, quando eu tenho fé em alguém, eu acredito nas palavras dessa pessoa. Mas quando eu não acredito numa pessoa, eu não vou acreditar no que ele está falando para mim. Se eu não acredito numa pessoa, você pode falar o que você quiser para mim, vai entrar para o ouvido e sair pelo outro. Eu não acredito. Mas quando a gente acredita numa pessoa, eu acredito no que ela fala. Então por que está escrito muitas coisas na Bíblia e você não pratica o que a Bíblia diz? Porque você não tem fé. Você não confia em Deus como deveria confiar. Então é importante demais na caminhada cristã você ter fé. E Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 4, se eu não me engano, versículo 7. Ele diz: a minha vida está sendo oferecida, na verdade acho que é o versículo 6, 7 e 8, por aí. Ele diz: a minha vida já está sendo entregue como oferta de libação, ou seja, uma oferta de líquido que estava sendo derramado. Ele estava dizendo o seguinte: a minha vida está chegando ao fim, eu estou morrendo. Eu já estou consciente que eu estou velho, cheguei ao fim. Mas ele diz assim: eu combati o bom combate, eu completei a carreira. Mas isso não importa. Combater o bom combate e completar a carreira não basta. Ele diz o que é importante: eu guardei a fé. Agora, porque eu guardei a fé, a coroa que está prometida a mim e a todos aqueles que amam a Deus, eu vou receber. Aleluia. Então começa com fé e tem que terminar com fé. E muitos crentes, muitos cristãos têm naufragado na fé, não têm perseverado na fé. Qualquer problema é motivo de desanimar na fé. Então a fé, eu disse que ela precisa ser ativada primeiro do lado de dentro. Primeiro eu preciso crer no meu coração. É uma convicção, é algo que eu entendo que foi Deus que falou, e eu vou me mover pela fé. As minhas atitudes vai ser por fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. É uma certeza da coisa que eu não estou vendo ainda, que eu estou esperando. E a convicção de fatos. Olha, mas fatos que eu não vejo. Eu não vejo, como é que pode ser fato? Porque eu vejo com os olhos da fé. Aleluia. Então eu preciso ter fé. Sabe, eu disse que no coração que prevalece o medo, repete comigo: no coração que prevalece o medo, a fé desaparece. Irmãos, não tem nenhuma possibilidade do teu coração andar junto fé e medo, fé e dúvida, fé e razão. Porque a fé é contrária à minha razão. A tua mente, porque foi gerada em pecado, e a minha, ela é programada para as coisas racionais. Eu vou ver, e aí eu acredito. Eu vou sentir, aí eu acredito. Quando eu vejo uma impossibilidade, isso não é possível. Então a minha mente e a sua foi programada para as coisas naturais. E nós somos barrados pela nossa mente muitas vezes. Não é porque o nosso organismo, quando nós sentimos dor em alguma coisa,
a gente faz de tudo para evitar passar por aquela dor novamente. Você já viu isso? O ser humano é assim, o nosso subconsciente é assim. Então talvez você está orando por muito tempo por uma coisa e foi decepcionado, não por Deus, mas por você mesmo, por falta de fé, ou por uma fé errada. E aí você ficou decepcionado, sofreu muito com aquilo. Então hoje você está como gato escaldado e você tem medo de exercer fé novamente e crer novamente. Então você fica de forma passiva. Eu quero dizer para você que isso não é uma boa coisa que você está fazendo. Você precisa romper com isso e continuar crendo, porque Deus não mente. Ele é fiel, Ele é o mesmo ontem, Ele é hoje e será eternamente. É o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, que abriu o rio Jordão, que parou o sol, que parou a lua, que tirou a água da rocha, jogou um galho numa água amarga e ela se tornou potável e doce. Ele é o mesmo Deus de ontem, Ele é hoje e será eternamente. Amém, aleluia. E você tem que crer na pessoa de Deus. Nem sempre, eu disse também que nem sempre a fé vai mudar as circunstâncias exteriores primeiro, mas sempre precisa mudar a tua atitude interior. Precisa. Pastor, eu não consigo ver uma possibilidade nenhuma que isso vai dar certo. Se Deus disse, pode acreditar. Creia, meu irmão. Você tem que crer. A fé é algo que move a vida do crente. Ele é um princípio que traz o sobrenatural de Deus para nós. A fé é totalmente contrária à razão. Eu disse que na Bíblia, parece que Deus é muito caprichoso. Ele deixou 365 vezes na Bíblia escrito, não temas. Não temas. Não temas. Crê somente. E eu disse em Marcos capítulo 9, versículo 20 a 26, não precisa anotar esses versículos, que foi tudo da semana passada, você já até leu na cela, você já compartilhou isso, mas eu preciso dar sequência, porque eu parei no meio, então me permita dar sequência daquilo que nós começamos domingo passado. Nós vemos ali o pai de um menino, talvez jovem já, que desde a infância sofria por um espírito maligno, o espírito que pegava o menino, o espírito que queria matar o menino, jogava ele na água, jogava ele em tudo quanto é lugar, e a boca dele espumava quando ele tinha aqueles acessos, quando o demônio pegava ele, porque o demônio queria para matar, e o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então ele estava desesperado. Irmãos, quem tem filho aqui sabe, talvez se é uma das coisas que mais machuca o nosso coração de pais, é quando mexe com os filhos. Então aquele homem estava desesperado, a família toda sofria, porque via o sofrimento do filho. E ele chegou até Jesus, desesperado, e disse, Jesus, se tu podes, tem compaixão de mim, eu preciso de um socorro, eu preciso de uma libertação do meu filho. Aí Jesus, ensinando os discípulos, ensinando a mim e a você, nessa noite novamente, ele diz, a pergunta não é se eu posso, meu filho, a pergunta é se tu podes crer. Ele jogou a responsabilidade para Jesus, como muitos crentes fazem. Algumas orações, as pessoas oram, eu não estou falando que não pode orar assim, mas eu acredito que a maioria das vezes que a gente ora assim é falta de fé. Deus, faça a tua vontade, cumpra a tua vontade. A fé, ela é audaciosa, a fé, ela é corajosa. Eu não manipulo Deus, mas eu tenho fé em Deus. Ele disse, então se tu podes, faz alguma coisa. Aí Jesus falou para ele, a responsabilidade, a bênção, o milagre, o sobrenatural, a intervenção, a restauração, a cura, eu posso todos isso, eu posso tudo isso. A pergunta é se você pode crer que eu posso libertar o teu filho. Aí imediatamente ele clamou, Jesus, tenha misericórdia de mim, tem compaixão, tenha misericórdia, ajuda-me na minha falta de fé. Ele clamou a Deus, ele falou, olha, talvez eu não tenha fé, mas eu quero ter essa fé. E Jesus libertou aquele menino, um milagre aconteceu. Sabe, você tem que aprender que parar de terceirizar a culpa da sua falta de fé para os outros, ou até mesmo jogar essa responsabilidade para Deus. Eu quero contar um segredo para você. Em Efésios capítulo 1, versículo 3, presta atenção nesse versículo. Diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já tem nos abençoado. Repete comigo, já tem. De novo, fala, já tem. É no passado, já tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais. Ele já tem abençoado, Ele já liberou as bênçãos, Ele já liberou sobre você. Mas você tem que tomar posse pela fé. É um princípio do reino de Deus. Não é que Ele vai abençoar, Ele já tem te abençoado.
Irmãos, Deus, Ele é maravilhoso. Quando Ele ensina sobre ansiedade, Ele fala: joga toda a ansiedade que você tem para mim, porque eu já tenho cuidado de você. Não é que Ele vai cuidar, Ele já está cuidando, Ele já liberou as bênçãos, mas você tem que tomar posse, meu irmão. Seria a mesma coisa que teu pai deixou uma grande herança para você. Aí você fala: opa, já é meu. Você já vai lá e toma posse, é isso? Vai ter que pagar um advogado, ou vai ter que ir atrás, vai ter que ir no cartório, até você passar a escritura no seu nome. Aí aquela herança pertence a você. Seria mais ou menos assim nessa noite. Deus está falando: eu já abençoei vocês com toda a sorte de bênção espiritual, mas você tem que tomar posse. Você tem que trazer para você essa realidade sobrenatural. Depende de você. Escuta o que eu estou dizendo. O reino de Deus é assim. Eu falei de manhã e estou lembrando, vou falar de novo. Falei à tarde também. Para mim, Jesus, como um grande mestre, porque ele era mestre, era assim que ele era chamado, não era? Rabi, mestre, os discípulos chamavam ele de mestre, né? O professor. Para mim, irmãos, nessa aula de Jesus, nesse intensivo de 3 anos com seus discípulos, formando esses discípulos, Jesus pediu para comprar um caderno de 15 matérias, que a matéria que ele ia mais falar era fé. Jesus ensinou várias coisas para eles, mas para mim, eu entendo que o que Jesus queria que ficasse bem claro para eles é que eles precisavam andar em fé. Que quando ele fosse, Espírito Santo ficasse com eles precisavam se mover em fé. E não olhar as circunstâncias, a perseguição, mas crer na palavra de Jesus. Tudo que ele tinha ensinado. Então Jesus começou a ensiná-los a mover em fé. Ensinava na teoria, ensinava na prática, porque eles precisavam ter fé. Eu não vejo que é diferente hoje. O Espírito Santo faz isso em mim e em você constantemente, nos levando às condições que às vezes não entendemos, para que a nossa fé seja provada, para que eu possa crescer na fé, para que eu possa suportar as pressões pela fé. E muitos na hora da prova saem desaprovados. Mas eu creio que hoje o Espírito Santo vai falar profundamente no seu coração. Você vai sair daqui diferente, com uma atitude diferente, crendo no poder de Deus, e não nas palavras de homens ou de pessoas, mas no poder de Deus. Nós falamos de Marcos 5,36, Jairo. Ele foi até Jesus porque a sua filha estava morrendo. A filha não estava morta ainda. E Jesus falou: ok, eu estou indo junto com você para a sua casa. Mas você conhece a história, eu não vou gastar tempo, porque nós falamos isso semana passada, então não vou delongar nessa história. Mas no meio do caminho, houve um episódio, uma outra mulher cheia de fé, tocou em Jesus, o fluxo de sangue, 12 anos, foi curada, e ali gastou um tempo ali naquele milagre, e nesse tempo que Jesus estava parado, chegou alguém da casa de Jairo e disse: Jairo, olha aqui Jairo, presta atenção, não precisa mais perturbar o mestre, deixa Jesus quieto, porque a sua filha já morreu. Esquece, não precisa mais ir atrás de Jesus, porque já acabou. Aquilo que você queria, que ele estava indo para curar sua filha, já acabou, já morreu, não tem mais esperança, esquece. Enquanto aquelas pessoas estavam dizendo isso para Jairo, Deus que ama Jairo, e Deus que ama você, está dizendo para você nessa noite: não temas, crê somente. Se creres, verás a glória de Deus. Deus ama, e sabia que se Jairo estivesse murmurando, reclamando, e perdesse a sua fé, ele não ia receber o milagre com a sua filha. Então Jesus disse para ele, antecipou Jairo, antes que ele falasse alguma coisa, antes que Jairo viesse com dúvida ou qualquer coisa, Jesus ouviu aquela conversa e falou assim: Jairo, eu não sei se foi no pé do ouvido ou se foi direto para muita gente escutar. Ele falou: Jairo, não temas, não atemorize, não entre em pânico, não precise desesperar. Irmão, imagina você, recebe a notícia que teu filho morreu, ou tua filha. Como você reagiria? Em pânico. Mas ele disse: não temas, crê somente. Ou seja, continua crendo. Depois de 5 minutos que Jesus falou isso, chegou alguém lá e falou: tua filha já ressuscitou. Foi assim? Não. Em todo o percurso ele tinha que exercer aquela fé. E talvez ele tinha expectativa, alguém chegar e falar: olha, ressuscitou, olha, ela acordou. Não, ninguém veio. Caminhando de volta, ele tinha que crer naquela palavra que Jesus deu: não temas, não temas, crê somente. Ele teve que caminhar com essa palavra. É assim que eu e você nós devemos andar. Não temas, não temas, crê somente. Eu sou Deus suficiente para fazer esse milagre. E se o milagre não acontecer, eu sou suficiente para te sustentar na beira da luta, ou da prova, ou da tempestade. Eu sou o teu Deus, não apavores.
A fé nem sempre produz resultados exteriores de imediato. Jairo não recebeu essa palavra de Jesus, imediatamente alguém já veio falar para ele que a filha dele já tinha sido ressuscitada. Não foi assim. Ele tem que continuar crendo. Ele teve que exercer a sua fé, continuar crendo em Jesus, na palavra de Jesus. Nós citamos Abraão em Romanos capítulo 4, versículos 17 a 22. O homem que é considerado como o pai da fé, chamado pela própria Bíblia, atestado pelo próprio Deus. O homem foi o pai da fé. Por que ele foi o pai da fé? Porque todas as circunstâncias humanas a cada dia foi perdendo a possibilidade humana, toda ela. E Jesus, ele faz isso. Deus, ele é perito em fazer isso. Onde não tem mais jeito, não tem mais nenhuma possibilidade. Quando Abraão estava com 100 anos, a sua mulher com 90, ou seja, além dela ser estéril, agora com 90 anos, era impossível ter filho mesmo, natural, era impossível. É impossível para o homem, para a medicina, para a fisiologia humana, mas nada é impossível para Deus. Ele age de forma sobrenatural nas coisas naturais. Ele tem poder para mudar qualquer circunstância. Ele tem poder, você tem que crer nisso. Você não pode viver pelas circunstâncias, mas sim pela fé. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz que o justo não vive por vista, mas vive por fé. Viver por fé é diferente de viver por aquilo que você está vendo, é totalmente diferente. E foi aqui que eu parei. Eu quero começar daqui agora a pregar, amém? Amém? Mas vai ser rápido, fica tranquilo. Não fique nervoso porque vai demorar, e aí você perde a benção. Tenha fé. Começa a orar, o pastor vai acabar rápido, não vai demorar. Amém? Nossa, meu Deus do céu, amém. Vocês estão no primeiro culto, só nós, Ministério do Louvor, que está no terceiro, né? Os pastores aqui. Não sei se vocês magoam eu demais. Mas eu quero começar daqui dizendo que uma das maiores crises, um dos maiores problemas da vida do crente, é quando a tempestade chega na nossa vida. Tempestade ou crise, eu digo uma doença. Uma doença que talvez não tem cura ou não tem fé para ser curado. Quando instala uma doença na família, ou no pai, ou na mãe, ou nos filhos, em alguém, ente querido, e a pessoa é crente, muitas pessoas, elas perdem a sua fé nesse momento de crise, nesse momento de tempestade. O vento é tão forte na família, que eles passam a viver de maneira desgraçada. O que é isso, pastor? Sem a graça de Deus. Vai levando a vida, vai vivendo por viver. Vai na igreja porque é legal, porque uma hora, quem sabe uma hora Deus vê a gente aqui, então de repente pode acontecer alguma coisa, mas ele não tem fé, naufragam na fé, e aí começa a reclamar de tudo, porque uma pessoa sem fé reclama de tudo, reclama do calor, reclama do frio, reclama do som, reclama do sei o que, reclama de tudo, porque ela não vem para buscar a Deus, ela vem para buscar a bênção, e quem vem buscar a bênção fica incomodado quando Deus fala a verdade. Então você precisa entender que quando a tempestade vem, ou o desemprego, ou a família que tinha muitos bens, perdeu tudo na vida, ou perdeu dinheiro por um negócio errado, instala uma crise financeira terrível na família. E se a pessoa era crente, então ela começa agora a se deparar com aquilo que a Bíblia diz, que o Senhor tem prazer na prosperidade dos seus filhos, mas ele está passando uma situação difícil financeira, e ele perde a fé. O dinheiro tem sido uma desgraça na vida de muito crente. A falta dele, ou quando tem muito, ou um pouquinho a mais. Quando tem falta, começa a murmurar e reclamar que os ímpios têm e ele não tem. Então para que ele vai buscar Deus? Isso significa que ele está buscando a Deus, ou buscando a bênção de Deus? É simples. É só ver como é que a fé estava errada. Porque quem busca a Deus é consequência ser abençoado. Quem busca a Deus, a bênção corre atrás de você. Agora quem busca a bênção corre de você. Brigas conjugais, problema de relacionamento de casal. Se tem uma coisa que esfria a fé de crente, é isso. Esfria a fé. E a pessoa vem na igreja e começa a vir achando que um dia vai resolver, mas ele não tem fé para agir e mudar a si próprio. A fé dele é para mudar o cônjuge, mas não quer mudar ele. Não vai mudar, não vai resolver. Então aí é justamente quando vem a tempestade que começa a luta interior.
a constatação do problema, da tempestade e da crise, com aquilo que a Bíblia diz, ou com uma palavra como eu estou dando agora, de fé. A pessoa entra em crise. Em crise. Porque ela vê Deus falando algo para agir em fé, e ela não tem fé o suficiente para mudar aquela circunstância, ou passar por aquela tempestade. Então começa essa crise. E é onde as pessoas naufragam na fé. Você deve conhecer alguém que já abandonou a fé. Quando volta do encontro com Deus, as pessoas voltam voando, dando um testemunho, que coisa mais linda que Deus fez. Irmão, passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí fala, tá vendo? Falei que o encontro não era de nada. Falei que só trabalha na alma, só se for na sua, porque na minha mudou a minha história espiritual. É porque você tem que ter fé, continuar buscando ao Senhor com intensidade, e parar de terceirizar a culpa dos teus problemas, jogando para os outros ou para Deus. Esse é o grande mistério que você tem que entender. Quando vem as tempestades, quando vem a crise, e aí é justamente nesse ponto que você tem que exercer a sua fé. Qual a diferença do crente e não crente, irmão? Que o crente não vai ter tempestade, não vai ter problema, não vai ter crise, não vai ter enfermidade? É isso que a Bíblia fala? Não, a diferença é o seguinte: Jesus disse que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Vocês não vão estar sozinhos. Eu vou dar vitória para vocês. Vocês vão ter a fé para poder vencer essa situação, ou para passar por essa situação, para tomar posse das bênçãos de Deus. E a palavra para você nessa noite de Deus é: se creres, verás o que eu sou capaz de fazer na sua vida. Algumas pessoas já chegaram a perder a fé, desistindo de buscar a Deus, pararam no meio do caminho, não suportaram a pressão. As pessoas começam muito bem, caminham muito bem, estão no primeiro amor, né, mas logo começa a desviar o olhar, começa a ver umas coisas, aí começa a comprar, né, coisas, eu não estou falando mal, mas rancho, casa não sei o que, muita coisa para administrar, então não começa a ter mais tempo. Agora aquele amor que ele tinha de estar sempre na igreja, mas que no final de semana não pode mais, só pode de domingo, porque eu tenho que cuidar das minhas coisas, eu tenho que passear, eu tenho que fazer isso. Eu não estou falando que crente tem que passear, é muito importante, nós falamos sobre isso, mas o problema é que você começa a trocar esses valores. Tem gente que chegou sem nada, Deus começou a aumentar o salário dele, prosperar a vida dele, ele começa a abandonar Deus. Abandona. Por isso que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, todo tipo de mal. Quando a pessoa começa a amar e colocar os olhos dele em outras coisas e não no Senhor. Em Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz: o meu justo viverá pela fé, mas se você retroceder, eu não me agradarei de vocês. É a palavra de Deus. Escuta o que eu estou dizendo para você, como a fé é importante demais. Olha só o que a Bíblia está dizendo para nós, o que Deus está dizendo para você. Ele diz: o meu justo viverá pela fé, ou da fé, porque é da fé que a gente vive. Sem fé, irmãos, nós não vamos viver, nós vamos tocar a vida, empurrar a vida, não melhora nada, melhora um pouquinho e já volta para trás. Mas se você viver da fé, viver em fé, com certeza as coisas vão ser diferentes na sua vida. Mas o texto diz que se você retroceder, ou seja, se você parar, se você perder a fé, Deus está dizendo para você: eu não me agrado de você. Põe lá para mim, por favor, Eric. Hebreus 10, 38. Bem alto, lê comigo. 1, 2 e já. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. É Deus que está falando. Talvez você está aqui sentado hoje, você já está mais para trás do que para frente. Já parou já. Na sua vida cristã você parou. Tem muito crente que parece um guepardo. Ele só tem arranque. Sai de domingo a 1000 por hora. Chega à noite, meia-noite e meia, acorda de manhã cedo, já perdeu toda a fé que ele tinha, toda a motivação da palavra, aquilo que está queimando no seu coração. Ele deu um pique de... Mas para de crer. No primeiro problema, na primeira impossibilidade, na primeira notícia errada, você já para de crer. E ele está dizendo para você: olha, eu me agrado de você se você tiver fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Você tem que crer nele. Irmãos, acho que 2 domingos para trás, naquela mensagem que eu disse: a vitória vem por meio da fé, eu falei sobre isso. Eu falei que você pode perder tudo nessa vida, tudo, menos, quem lembra? A fé. Mas tem gente que não leva isso a sério.
Tem gente que fala, pastor, vira essa boca para lá, não quero perder nada. Vou virar. Irmão, você pode perder tudo nessa vida. Você pode perder esposo ou esposa, pode perder filhos, pode perder dinheiro, pode perder emprego, pode perder amigos. Você pode perder tudo. A única coisa que você não pode perder, presta atenção no que eu estou dizendo. A única coisa que você não pode perder é a fé. A única esperança para o ser humano é a fé. Como assim, pastor? Jó. Acho que todo mundo conhece a história de Jó. Ele perdeu praticamente tudo. Perdeu os filhos que ele amava tanto, que ele fazia sacrifício para os pecados dos filhos, até antes dos filhos pecar, já tinha crédito em sacrifício para pecado. Tinha muitos bens, mas é rico, muito bem de vida. E ele perdeu todos os seus bens, perdeu os seus filhos, mas a única coisa que ele não perdeu, e é o que você e eu não podemos perder, foi a fé. E no final da sua vida tem aquele lindo versículo que diz que Deus, antes de passar por essa prova, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos da fé te veem. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus restituiu o dobro daquilo que ele tinha perdido, porque ele não perdeu a fé. Mas é duro olhar para crente hoje. Ele pode perder a fé, só não pode perder o dinheiro, só não pode perder o filho, só não pode, porque se mexer nisso aí ele fica muito nervoso. É o inverso hoje. Mas eu acredito que Deus está falando com muita gente aqui, que a partir de hoje vai viver da fé, não vai retroceder. E se você está parado, você vai voltar a caminhar hoje, crendo no poder de Deus. Que alguém possa escutar um amém aqui? João 11:40, texto que nós não falamos, eu quero falar um pouco sobre ele, alguns detalhes importantes nesse texto. O capítulo 11 fala inteiro da ressurreição de Lázaro, mas no versículo 39 diz assim: disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus, versículo 40: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está, ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com as faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Aleluia. Presta atenção. Só para contextualizar, talvez você é novo na fé, mas aqui é a história de um homem, Lázaro, amigo de Jesus, que já tinha morrido fazia 4 dias. Tinha avisado que Lázaro estava doente, e Jesus falou: tudo bem, eu vou lá para orar por ele. E Jesus teve alguns outros afazeres, talvez até de propósito, que esse milagre acontecesse. Ele demorou 4 dias para chegar até aquela cidade. E quando ele chegou lá, as irmãs de Lázaro, do defunto, Marta e Maria, teve uma conversa com Jesus. E as duas, quando vieram conversar com Jesus, Jesus disse: olha, vocês têm que crer. Eu sei que se eu estivesse aqui, ele vai ressuscitar. Ele falou: eu sei que no dia do juízo vai trazer. Não, Jesus falou: vocês têm que crer. Eu não estou falando no dia que eu voltar simplesmente. Eu estou falando que vocês têm que crer. E aqui o versículo 39 tem algo muito importante que eu preciso entender e você precisa entender. Jesus disse assim: tirai a pedra. Quantos acreditam que Jesus tem poder para mandar a pedra sair? Ela tinha que sair. Ou da onde Jesus estava 4 dias antes, tinha curado Lázaro com uma palavra de ordem. Jesus também podia ter curado de longe. Quantos acreditam nisso? É bíblico. O centurião lá, ele falou para Jesus, deu uma palavra, o servo dele foi curado a tantos quilômetros de distância com a palavra de Jesus. Então Jesus tem poder para fazer assim na pedra, aquela pedra grande sair voando. Mas ele disse o seguinte: tirai a pedra.
Aquele túmulo tinha dono, era da família de Lázaro. Eu não sei aonde estava o pai e a mãe, não sei se tinha pai e mãe, mas as duas irmãs estavam lá. Então quem tinha autoridade sobre aquele túmulo era Marta e Maria, é o que eu entendo. Por isso ele falou: tirai a pedra. Jesus não podia violar, Jesus não queria violar o túmulo do defunto, da família. E ele disse: tirai a pedra. Quando eles tirai a pedra, era para Marta ou Maria, dá a ordem, fala: pode tirar, porque pertencia a eles. Quantos concordam comigo? Tanto é verdade que Maria disse: mas Jesus, já faz 4 dias, como nós vamos tirar a pedra? Já está cheirando mal, já está em processo de decomposição humana. Jesus disse: tirai a pedra. Irmãos, esse tirai a pedra tem a ver comigo e com você. O sobrenatural é de Deus, o milagre é de Deus, mas para ativar, você tem que tirar a pedra hoje. Tem que tirar a pedra da incredulidade, tem que tirar a pedra da razão, tem que tirar a pedra da dúvida. Você tem que tirar a pedra hoje. Hoje, Deus manda eu dizer para você: tire a pedra. Tem que ter a tua participação. Você precisa entender isso. Eu sei que Deus pode fazer tudo sozinho e Ele é poderoso para isso, mas eu entendo que o princípio que Ele estabeleceu é que nós podemos mover em fé, ativar a fé. Então Jesus diz: tira a pedra. E aí a história não fala mais nada, mas com certeza a Marta e Maria falou: pode tirar a pedra. Nós cremos na palavra de Jesus. Tem outra coisa. Jesus falou: Lázaro, vem para fora. E ele veio, imagina o defunto, com os pés atados e as mãos atadas, e com um lenço na cabeça. Aí Jesus fala mais uma coisa: tirai as ataduras, as faixas, solta ele para que ele possa ir livre. Mais uma vez eu vejo que tem a tua participação nesse milagre. Para que haja uma libertação, você precisa agir, você precisa ter fé, você precisa tirar essas amarras. Fala da participação do homem. Será que Jesus não tinha poder para tirar aquelas faixas, chamar ele para fora, já tudo aquelas faixas sem? Tinha ou não tem, irmão? Então é alguma coisa que Deus quer mostrar para mim e para você nessa noite. Está na hora de você ter fé. Tem que tirar a pedra da incredulidade. Pastor, mas já orei faz 50 anos, 30 anos, pastor, nunca resolveu. Tire a pedra. Deus está falando para você: tire a pedra hoje. Tire os laços, aquilo que tem embaraçado a sua fé, tira. Você vai ver o milagre de Deus acontecer. Você vai ser liberto, você vai ser transformado, um novo homem, uma nova mulher. Então quando eu vejo Jesus falando tira a pedra, isso é porque Marta e Maria tinham que autorizar, elas tinham que ter fé para isso acontecer. Deus estava falando para elas ter fé, mesmo que as impossibilidades, 4 dias, já cheira mal, não interessa. Jesus disse: vai acontecer. Pastor, mas parece loucura, é impossível, já morreu faz 4 dias. Se creres, verás a glória de Deus. Tem homem e mulher de fé nessa noite? Vocês precisam crer no impossível, porque tudo é possível ao que crê. A tua parte é crer, é acreditar. A fé não ignora a realidade natural, mas ela crê no sobrenatural de Deus. Muitos cristãos, e talvez alguns estão sentados aqui hoje, já entraram nesse estágio de decepção com Deus. Porque um dia, eu botei toda a fé e não aconteceu. E tem muito crente vivendo por viver, vai empurrando a vida com a barriga, porque perderam a fé, vive uma vida desgraçada, sem esperança, sem a graça de Deus. E o diabo tem se alegrado. O inferno fica em festa quando vê um crente sem fé, quando vê um crente desanimado. É o que mais o diabo quer, é que o crente perca a sua fé. Sabe por quê? Porque tem gente que fala assim: pastor, quando eu começo a me mover por fé, quando eu começo a orar por fé, parece que quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Já teve essa experiência? Parece que quanto mais você essa fé, mais o problema parece que aumenta. Glória a Deus. É um sinal que o diabo aumentou a intensidade sobre você, porque ele já está vendo que a vitória está chegando. Então ele não pode impedir o milagre de Deus na sua vida. Então ele aumenta a pressão para você parar. Mas presta atenção, é aí que está o problema. Quando aumenta a pressão, você fala: parece que piora as coisas. Acho que eu não vou mais ficar mais firme com Deus, não vou ser mais intenso com Deus.
E é exatamente aí que você perde a sua bênção. Porque o diabo ele não pode contra você cheio da fé. Então o que ele tem que fazer? Que você perca a sua fé. Perdendo a fé, ele não precisa fazer mais nada. Se você perder a fé, você perdeu tudo. Perdeu a esperança, perdeu a bênção, perdeu o milagre, perdeu a salvação, você perde tudo. Então não temas. A palavra dessa noite, domingo passado, é: se creres, verás a glória de Deus. Em Lucas 18:8, final do versículo diz assim: contudo, quando vier o Filho do Homem, ele encontrará fé na terra? Bom, nós precisamos entender esses versículos, essas coisas que Deus deixa escrito na Bíblia. Se ele falou, será que não vamos encontrar fé na terra? É porque os homens e as mulheres vão perder a sua fé. Porque o propósito do diabo é minar a fé dos crentes. Porque um homem ou mulher sem fé, ela não vai conseguir chegar até o fim para ser salvo. E o diabo quer que você vá para o inferno mesmo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele veio para que você tenha vida e a tenha em abundância. Mesmo que as coisas exteriores ainda não mudou, ou pior, parece que aumentou o problema, não temas. Se creres, verás a intervenção de Deus na sua vida, e o milagre e a vitória do Senhor vai chegar em nome de Jesus. Primeiro tem que mudar aqui, depois muda as circunstâncias exteriores. Eu já quero partir para o fim. Isaías 43, se você quiser abrir a sua Bíblia. Versículo 1, 2 e 3, pode pôr. Vou ler com vocês aqui. Mas agora assim diz o Senhor, aquele que te criou, ó, aí você fala o seu nome, amém? Então eu vou ler de novo. Mas agora assim diz o Senhor, aquele que te criou, ó. Bom, eu estou com um problema, a chuva acho que não estou entendendo. Vou de novo, amém? Então a hora que eu falar ó, você fala o teu nome. Depois de novo ó, você fala o teu nome de novo, amém? Glória a Deus. Me anima aí, irmão. Estou quase no terceiro já, tempo da prorrogação aqui, aleluia. Mas agora assim diz o Senhor, aquele que te criou, ó Marcos, aquele que te formou, ó Marcos, não temas, pois eu te resgatei, eu o chamei pelo seu nome, você é meu, aleluia. Versículo 2: quando você atravessar as águas, eu estarei com você, quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas, aleluia. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, e a Etiópia, e aí vai. Irmãos, eu vou ler de novo. Não temas, porque você não vai passar pelas águas, você não vai passar pelo fogo, você não vai ter problemas, você não vai ter tempestade, amém? Amém nada. Essa mensagem é da igreja Tabajara. Venha para Jesus que seus problemas acabaram. Mas a igreja de Jesus Cristo não é assim. Quando você passar, significa que você vai passar. Posso escutar um amém? Você vai passar pelo fogo, você vai passar pelo rio, você vai passar pelas águas, a tempestade vai vir. Vira essa boca para lá, pastor. Vai vir, irmão. Só quem é crente mesmo vai falar amém, que Deus tem uma promessa. Jesus deu uma promessa para mim e para você, amém? Está em João 16:33, ele diz assim, olha: no mundo tereis aflições. Ninguém quer esse tipo de promessa. Mas Jesus disse, no mundo tereis aflições. E aqui em Isaías 43, Deus está dizendo, quando você passar pelo fogo, quando você passar pelas águas, quando você passar pelo rio, eu estarei contigo. Você não vai afundar, não vai afogar, e chama nenhuma
vai te queimar. Só que João 16:33, Jesus disse: olha, no mundo você passará por muitas aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, aleluia. E aqueles que estão em Cristo também vão vencer. Tem alguém que está em Cristo aqui, pode dar uma glória a Deus? Aleluia. Entenda que não é que você não vai passar por problemas, mas a promessa é que quando passar, Ele estará com você, aleluia. Irmão, se Jesus estiver com você, você está com tudo. Você e mais Jesus é tudo. Você pode dizer amém? Então quando passar, é porque nós vamos passar. Só que Ele faz uma promessa para mim e para você. Também tem em Mateus, os últimos versículos do livro de Mateus diz: Ele fez uma promessa, que Ele estaria comigo e com você todos os dias, até a consumação do século. Ele fez uma promessa, Ele está comigo, Ele está com você. Então você não tem que temer. Salmo 34:19 diz: muitas, repete comigo, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas os livra, aleluia. Então não é que não vai ter problema, é que você vai vencer todos os problemas. Jesus vai estar com você e você vai vencer. Você vai passar pelo rio, você não vai afogar, vai passar pelo fogo, vai passar pela tempestade, nada de mal vai acontecer, porque Jesus prometeu estar com você. Lembra de Mateus capítulo 14, versículo 22 a 27? O texto diz que Jesus insistiu para os seus discípulos entrar no barco. É aqui que eu falo que Jesus estava ensinando a fé. E agora nesse capítulo de Mateus capítulo 14, Mateus 14, 22 a 27, Jesus aqui como professor, como mestre, foi dar uma prova prática para eles agora. Foi dar uma prova prática para eles agora. Esquenta não, irmão, fica tranquilo. Está tudo sob controle de Deus. Amém? Fique em paz. Deus está no controle. Não tem problema. Ele está indo lá para a rua, lá. Não sei se alguém quer, mas tudo bem. Então vamos continuar aqui, em nome de Jesus. Não fica assustado não, irmão. Fica tranquilo, Deus está no controle, amém? Nós estávamos orando para Ele faz tempo já. Fica tranquilo. Os intercessores estavam todos orando, fica em paz, está tudo na bênção. Nós estávamos profetizando salvação, libertação em nome de Jesus. Então, se Ele não quis ficar até o fim, amém. Glória a Deus, não tem problema. Vamos perder o que Deus tem para fazer até o final, amém? Estamos terminando, fica tranquilo. Então em Mateus capítulo 14, Jesus foi dar uma prova. Porque na escola tem prova, não tem? Na faculdade tem prova, não tem? Às vezes quando você vai no emprego também tem algumas provas, você tem que responder algumas coisas, né? Quem é motorista tem que fazer uma prova para entrar de uma aula, tem que fazer lá uma prova do caminhão, ou trator, enfim. Tudo passa por prova. E Jesus aqui diz que Jesus insistiu com os seus discípulos para entrar no barco. Jesus sabia que eles iam enfrentar uma tempestade. Ou seja, essa palavra no original, Jesus insistiu com os seus discípulos, é anagcazo. Significa forçar, compelir, empurrar, obrigar pela força. Presta atenção. Jesus obrigou os discípulos a entrar naquele barco. Presta atenção aqui. Por que Jesus fez isso? Porque estava enfiando ele para uma prova. E havia uma tempestade no meio da noite. E Jesus insistiu com eles para entrar nesse barco. Então, irmãos, presta atenção em mim, em nome de Jesus. Está tudo sob controle, senão vocês vão perder a bênção. Não vão deixar o diabo estragar a bênção, amém? Fique tranquilo, vocês confiam no pastor? Então amém. Fica todo mundo olhando, parecendo que está assustado, irmão. Calma, Deus está no controle. Aí Jesus enviou os discípulos para o barco. À noite começou a vir uma tempestade. E lá tinha alguns pescadores que dominavam a arte do barco. Mas eles chegaram à conclusão que eles estavam perdendo o controle. Eles chegaram com medo da morte. Eles falaram, vão morrer todo mundo. Mas lá pela quarta vigília da noite, Jesus, Ele nunca desampara e nunca chega atrasado. Fala para o seu irmão, fala assim, Jesus nunca chega atrasado. Mesmo que seja na quarta vigília da noite, Jesus não chega atrasado. E Jesus anda por sobre as águas. Eles já estão desesperados, achando que vão morrer. Jesus vai socorrer eles e fala assim, não temas. E essa palavra não temas significa, não entre em pânico, não pule no mar,
porque eles acharam que era um fantasma. Então Jesus já antecipou, falou: não temas, não fica apavorado, não chega de temor o teu coração, sou eu. Aí Pedro falou: se é o Senhor, manda aí ter contigo por sobre as águas. E Jesus falou: vem. E Pedro foi, vocês conhecem a história, andou por sobre as águas. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus naquela palavra vem, e começou a olhar o mar, as impossibilidades, falou: um homem jamais pode andar por sobre as águas, a lei da gravidade não permite, ainda mais num temporal desse. Ele começou a afundar. E Jesus pegou na mão dele e falou: eu estava tirando, você estava com 9,5 já, Pedro, estava quase 10, você já estava sendo aprovado na fé. Homem de pequena fé. Ele tirou os olhos de Jesus, começou a olhar as circunstâncias. É aí que muitos crentes erram. Eles começam bem, mas aí vem o problema, vem a tempestade, vem a crise, vem a enfermidade, vem aquilo que a gente não esperava. Aí você começa: não pode, eu não consigo. E aí é onde você naufraga na fé. Mas a palavra de Deus para mim e para você: não temas, se creres, verás a glória de Deus. O crente que está no centro da vontade de Deus também passa por tempestade, amém? Faz parte do processo. E Jesus, naquele momento, quando entrou no barco, ele repreendeu a tempestade, e na hora a tempestade parou. Eu quero que você entenda que você precisa crer que Deus é aquele que está com você no meio da tempestade. Ou Ele acalma a tempestade, ou Ele faz você perder o medo e vai passar por ela dando glória a Deus sem nenhum temor, porque Ele está com você, amém? Eu quero terminar dizendo que quando passares pelo fogo, nós vamos passar pelo fogo. E na Bíblia tem um exemplo de quem passou pelo fogo: Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor construiu uma estátua, não sei de quantos metros, de ouro, para que todos pudessem adorar aquela imagem, os deuses e aquela imagem. E Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens, cheios de Deus, homens de fé, disse: nós não vamos nos dobrar. E aí quando Nabucodonosor ficou sabendo disso, que os fofoqueiros foi lá falar, falou: tem 3 aí que o senhor trouxe de lá e pôs aí como rei sobre nós aí na província, eles estão aí por cima da carne seca, mas eles não estão se dobrando diante da estátua que você fez e nem dos deuses teus. E aí vai lá Nabucodonosor: é verdade que vocês não estão se dobrando? Ele falou: é verdade, nós não vamos se dobrar. Ele falou: se vocês não se dobrar, vocês vão ser jogados na fornalha. E aí vocês precisam entender uma coisa, que Sadraque, Mesaque e Abednego diz assim: ó rei, fique sabendo tu, se Deus quiser nos livrar da sua mão e da fornalha, Ele livra. Se Ele não quiser também, não tem problema. Eu quero te mostrar um segredo aqui, presta atenção. A fé de Sadraque, Mesaque e Abednego estava em Deus, e não na necessidade do livramento do fogo, do sofrimento do fogo. Estão entendendo? Olha aqui para mim. Ele não estava preocupado com o fogo. Aí eu lembro de uma frase de John Bevere, que ele escreveu assim: Deus não responde necessidade, Deus responde fé. Repete comigo: Deus não responde necessidade, Ele responde fé. Eu sei que é uma frase forte, mas eu concordo com essa frase. A necessidade do homem é de salvação. Quantos concordam? Todos estão indo para o inferno, mas Jesus trouxe a salvação através do seu sangue. Então eu te pergunto: Ele amou o mundo de tal maneira, Deus, que entregou o seu Filho, para que todos pudessem crer, livrar da morte eterna e ter a salvação. Agora eu te pergunto: todos os seres humanos vão ser salvos? Então não é problema de Deus, e nem falta de amor, concorda comigo? E você precisa entender que muitas vezes a tua oração é por uma necessidade. Eu quero dizer para você que a tua fé e a tua oração tem que ser para Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego diz: fique sabendo, ó rei, que nós não vamos nos dobrar. Se Deus quiser nos livrar,
Ele livra da fornalha e livra também da sua mão. Então você precisa aprender esse princípio hoje. Não adianta você orar: Deus, se fosse você, me livra, porque eu estou com medo de morrer queimado. Uma morte queimando é muito sofrimento. Eu não vejo em nenhum momento Sadraque, Mesaque e Abednego preocupado com medo do fogo. A fé deles estava em glorificar, exaltar o nome do Deus de Israel. A tua fé tem que ser para glorificar o nome do Senhor, não por uma necessidade. E muitas vezes você ora por uma necessidade simplesmente. Não que Deus não quer atingir ou abençoar você na sua necessidade, não é isso. Mas a fé ela é muito mais profunda do que isso. A fé tem que estar baseada no caráter de quem Deus é, e não do que aquilo que Ele pode fazer. Vocês quantos estão entendendo? Pode dizer amém? A fé tem que se apoiar no caráter de Deus, na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é verdade. Em João 17, versículo 17 diz: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Deus não muda. Os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Você pode acreditar na palavra dele. Filipenses 4:13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Todas as coisas é possível àqueles que creem. E para terminar, Tiago capítulo 1 versículo 17 diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, o qual não pode existir sombra de variação. Ou seja, não há mudança no nosso Deus. Ele é o mesmo Deus que operou milagre. Ele é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus de amanhã. Ele vai ser para todo o sempre. Basta você crer, toma posse hoje pela fé, em nome de Jesus, amém? Fica de pé em nome de Jesus. Vira para o seu irmão, pega na mão dele e fala assim: olha, Deus não chega atrasado. Deus não esqueceu de você. Deus está escutando as suas orações. Irmãos, creia, mesmo que seja na quarta vigília da noite, ou depois de 4 dias de morto, Deus tem poder para fazer ressuscitar os teus sonhos. Deus tem poder para mover o sobrenatural sobre a sua vida. Quantos creem nisso? Porque para Deus nada é impossível. E a palavra para você é: não temas. Se creres, verás a glória de Deus. Levante as suas mãos, porque depende da sua fé. Eu já quero fazer um apelo para aqueles que entendem que você está naufragando na fé, que você está com pouca fé, você está desanimado, está bem desanimado, mas você entendeu pelo Espírito Santo essa palavra e quer voltar, se encher de fé, de convicção de Deus, te animar novamente em Deus. Eu queria que você viesse aqui na frente, em nome de Jesus, porque Deus vai, pela tua decisão, renovar sua fé novamente. Eu sei que não é todos, mas tem algumas pessoas que Deus falou em específico. Você precisa vir aqui na frente, e a tua fé vai ser renovada hoje, nessa noite, em nome de Jesus. Levante a sua mão, você que está aí na cadeira. Vamos adorar ao Senhor, em nome de Jesus. E você que o Espírito Santo falou, corre aqui na frente e clame a Deus, para que o dom da fé tenha em você, em nome de Jesus. Aleluia. Se tudo está Aleluia. quando diz assim, você tem que clamar, viu, meu irmão, minha irmã? Faz como aquele cego de Bartimeu, começa a clamar, grite bem alto: Deus, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, me ajuda na minha falta de fé. Clame a Ele, ore, abre a sua boca e o seu coração.